Fala pessoal, meu nome é Vitor Moraes, você está no canal da BR Work e a BR Work é uma empresa especialista em obras hospitalares. É talvez o nicho mais forte nosso aqui. Então nós temos várias obras hospitalares executadas no Brasil, entre hospitais públicos, hospitais privados, desde sala limpa, salas de ressonância, laboratório diagnóstico e clínicas. Hoje eu venho aqui para falar para vocês um pouquinho sobre as características principais de uma sala de ressonância magnética. Para quem está se inteirando primeiramente sobre esse tipo de obra, eu vou fazer um vídeo inicial e aí de repente eu vou fazer mais alguns vídeos em sequência, você vai ter acesso no canal, um pouquinho mais aprofundado em cima de vários temas aí, de uma sala, por exemplo, de ressonância magnética, que é o que a gente vai abordar aqui. Queria falar para você um pouquinho sobre as principais características sobre uma sala de ressonância magnética. A sala de ressonância magnética, ela tem 3 pilares principais ali para a gente investir energia. Eu vou colocar 4, perdão. A obra civil, o sistema de ar-condicionado, o sistema de blindagem e a subestação e o QGBT para alimentação de toda a estrutura. Então a obra civil é uma obra um pouquinho mais delicada, porque muitas vezes está num ambiente hospitalar, então você tem que fazer uma obra mais limpa, é importante você fazer todo o enclausuramento do espaço, então eu vou gravar um vídeo falando um pouquinho mais sobre como fazer isso de forma eficiente, sem gerar impacto para a estrutura que você está reformando, ou se você é a estrutura que quer ser reformada, como tem que ser feito isso de uma forma mais inteligente. A segunda é a estrutura de ar-condicionado. É muito importante você pensar que numa sala de ressonância magnética você precisa ter um sistema de climatização com controle de temperatura e de umidade. Então isso geralmente vai estar ligado no chiller e no fan coil, porque é uma tecnologia que consome menos energia, ela atende com mais facilidade esse espaço. Terceiro ponto é a blindagem da ressonância magnética. A ressonância magnética, ela tem essa dissipação de ondas magnéticas, né? Então você precisa fazer uma blindagem. Só que essa blindagem, ela é um pouco diferente, por exemplo, de uma sala de hemodinâmica e de tomografia. E geralmente as paredes são só blindadas com massa baritada. Eu vou falar sobre essas duas salas em outros vídeos, mas nessas salas aqui você tem menos blindagem magnética. Já na sala de ressonância você tem que fazer uma gaiola, uma estrutura de madeira que depois a gente vem com a blindagem magnética para poder depois entrar com o equipamento dentro. É uma gaiola, num vídeo um pouquinho mais extenso eu vou falar só sobre a gaiola e explicar um pouquinho mais para vocês. Eu falei da blindagem radiológica, da ressonância magnética, eu falei da infraestrutura civil, falei do ar-condicionado e o terceiro ponto é a questão da elétrica. A elétrica, geralmente precisa existir uma ligação direta da subestação para o QGBT que alimenta a sala. Geralmente essa sala ela vai ter mais do que um quadro, porque ela vai ter quadros de automação para cada equipamento, quadro de ar-condicionado e também o quadro do equipamento. Mas é importante lembrar que, além disso, muitas salas dessa ela vai estar ligada a um gerador, porque a ressonância não para de funcionar, e também um no-break, que é para a parte de tecnologia não parar de funcionar caso você tenha uma oscilação de energia. De forma geral, esses são os pontos mais importantes de uma obra de reforma de ressonância magnética, tá certo? Espero que você tenha aprendido um pouco nesse primeiro vídeo, e caso você tenha interesse de ir um pouquinho mais a fundo, a gente vai ter mais vídeos no canal. Tamo junto, até a próxima. Se faltou alguma coisa, me pergunta aí embaixo aí que a gente responde.